Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu canal, começando mais um vídeo por aqui. Hoje, gente, o react é um pouco diferente, como eu falei pra vocês. Quem aí já assistiu a série Dance Moms? Ficou muito famosa há vários anos atrás, mas é famosa até hoje, teve várias temporadas e basicamente era um reality show que se passava na escola de dança da Abby Lee, com várias meninas assim super prodígios lá nos Estados Unidos, isso, e era daquelas danças mais acrobáticas, né? Não era balezinho, não era só jazz, não era só contemporâneo, era essa dança mais acrobática que a gente vê mais nos Estados Unidos. O programa é muito mais conhecido pelas suas tretas do que realmente pela dança. Óbvio que muita gente é fã, que ama ver as meninas dançar, inclusive várias meninas, né, ali ficaram conhecidas, são conhecidas até hoje porque elas dançam muito bem, são maravilhosas, bailarinas maravilhosas. Mas também eu imagino o trauma que essas crianças não têm, né, gente? E o que mais chamava atenção na série, na minha opinião, era a professora Abby Lee, uma professora super rígida, super carrasca de humilhar as alunas, e eu acho que isso que fazia o sucesso do reality show na época. Também tinha as tretas das mães, tanto é que o nome é Dance Moms, né? Dança, mães na dança, sei lá. Acabava que a dança ficava meio em segundo plano, mas óbvio que aparecia, a gente babava nas meninas toda semana. Ela faz aquela pirâmide que ela vai mostrando o nomezinho de cada criança e, tipo, o topo da pirâmide é a menina que vai ganhar o solo e a última da pirâmide é que só vai dançar coreografia de grupo e vai ficar atrás na fila. Tipo assim, um negócio bem tóxico, né? Mas já saíram, tipo, várias coisas falando dos bastidores de Dance Moms, de como era horrível, de como a Abby era uma pessoa horrível. Ela foi presa, inclusive. Foi presa, se eu não me engano, por algum... Eu não lembro se foi alguma coisa de trânsito ou se foi algum problema de impostos. Foi alguma coisa assim. Sonegação de impostos. Eu não lembro direito, gente, mas provavelmente ela vai falar disso nessa entrevista. E teve um canal no YouTube que entrevistou ela. O canal Matt Stefanina. Ela entrevistou a Abby Lee. Contou, assim, pelo que eu vi, ela conta um pouco da história dela, conta como é que aconteciam as coisas, como é que aconteciam as coisas Dance Moms e vai falar do lado dela da história, né? Porque afinal toda a história tem os seus dois lados e eu tô muito curiosa pra assistir. Essa entrevista tá toda em inglês, então a moral desse vídeo é a gente reagindo juntos, comentando juntos, mas também traduzindo um pouco da entrevista, tá? Bora assistir entrevistas de Abby Lee. Gente, eu ainda não assisti o vídeo, eu só tinha, na verdade, assistido essa introdução pra ver sobre o que se trata da entrevista. E assim, ó, eu fiquei muito curiosa, mas bora lá então. Ó, já tá falando que ela é conhecida pelas táticas dela, assim, mais específicas, e agora aparece trechos dela gritando com as crianças, ó, as crianças chorando. Ah, é aquele barraco de Dance Moms, né? Ela tá falando que ela se arrepende da maioria das coisas que ela falou que ela fez. Gente, ela tá muito diferente, sério. Talvez eu não reconheceria ela se eu não soubesse que fosse ela. Gente, ela falou que as meninas que estão no show não são as melhores estudantes dela, não são as melhores alunas dela, não eram, né? No caso, eles escolhiam alunas, assim, que não eram necessariamente as melhores. Meu Deus. Elas eram obrigadas a ficar no set até que alguém brigasse. Então, assim, eles não usavam os primeiros takes, eles deixavam pra rolar, elas ficarem lá estressadas, brigarem, e daí eles pegavam esse take. As pessoas perguntam muito sobre a Mary, se ela era a favorita, e pelo que deu a entender, que ela vai contar por que a Mary era a favorita. Então ela já está afirmando que Mary era a favorita mesmo. Aí ela vai falar sobre o tempo dela na prisão também, gente. Curiosa! Ela pensou, e se eu morrer? Pelo menos eu tô no palco, né? Meu Deus. Meu Deus, é que ela tá falando um pouco sobre a infância dela e que desde que ela era criança, o pai dela chamava ela de burra, que ela era muito burra. Umas coisas assim, pesadas. E a mãe dela meio que só ignorava e o pai dela era super rígido. E ela conta aqui que o pai dela teve uma infância muito difícil, que ele era super pobre, né? Que ele cresceu ali durante a crise que teve nos Estados Unidos. Enfim, contando aqui que o pai dela teve uma infância ali, muito difícil mesmo, por causa da pobreza, e ele faleceu de câncer. Então ela disse assim que ela é uma pessoa que luta muito por causa dele, porque ele sempre foi uma pessoa que lutava muito, lutou a vida inteira, desde a infância, pela sobrevivência ali na pobreza e tudo, e depois quando ele era adulto, lutava bastante também pra, né, enfim, melhorar de vida, e no final da vida dele lutou contra o câncer. E aqui também tá falando um pouco sobre a mãe dela, que a mãe dela era super criativa, que ela inventava coisas muito legais, assim, pra fazer, coisas que tu nem imaginava, enfim,
enfim, ela dá uma descrevidinha ali, mas vamos resumir, né, gente? Pelo amor de Deus, não temos todo o tempo do mundo. Ela era muito querida, a mãe dela. E acho que aqui são vídeos da Abby dançando desde criança. Não sei, gente, não tá dizendo. Será que essa é a mãe da Abby falando? Não sei, gente. Ah, aqui ela tá contando sobre a infância dela. Será que a mãe dela era a professora? Gente, eu não entendi isso, então eu vou voltar um pouco. Gente, pelo que eu entendi, a mãe dela era a professora dela, tá? Eu tô tentando entender isso direito, mas pelo que ela falou, quando ela tinha 13 anos, a Abby Lee, ela ia pro estúdio 2 vezes na semana, né? E a mãe dela colocava ela sempre no fundo das coreografias. Foi isso que eu entendi. Eu acho que a mãe dela era professora mesmo. E daí a mãe dela sempre, assim, não queria mostrar favoritismo, então ela sempre ferrava com a vida da Abby, botava ela no fundo, fazia ela ser a última sempre, só pra não ter essa questão, tipo, ela é favorita porque ela é filha da professora, não sei o quê. Então não tinha isso com a mãe dela. E ela sempre ia pros cursos de verão que a mãe dela ia e aprendia muito com eles. Então, né, teve coisas boas. Aqui tá falando também sobre como foi a primeira competição de dança que surgiu, que no início a mãe dela achava absurdo tu ter que pagar pra se apresentar, que na verdade as pessoas deveriam te pagar e ainda vão te julgar, e não sei o quê. E agora a Abby fala, né, que tipo, agora essa é uma indústria, assim, bilionária, né, a indústria de competições de dança e tudo, mas na época a mãe dela tava revoltada, achando isso absurdo. E, gente, que incrível, ela tá contando que nessa competição, ela queria muito participar, ela pediu pra mãe dela, daí a mãe dela, tipo assim, tu quer dançar um solo? Tipo, já meio que diminuindo a filha. Mas ela disse, não, eu não quero dançar, eu quero coreografar. Ela pegou 3 amigas dela, coreografou um trio, né, de graça ali, claro, ela era estudante há 13 anos, gente, e simplesmente ela levou esse trio pra uma competição. E elas ganharam! E foi aí que ela soube que ela seria a professora de dança, gente. Imagina, a primeira coreografia que ela fez com 13 anos, ela já ganhou na competição. Ela tá contando sobre o começo da história dela, que ela conheceu um coreógrafo muito famoso, perdi o nome dele, gente, já esqueci. Aqui, John Carella. E ele era coreógrafo, tipo assim, da abertura do Oscar, abertura do Grammy, tipo assim, era o cara. Tá contando que assim começou a história dele. Ela já conhecia ele desde criança. Gente, que engraçado. Ela falou que quando ela encontrou esse cara, ele falou que ele tinha que levar as turmas dela em competições mais difíceis porque elas eram muito boas. E daí ela ficou tipo assim, cara, não dá, eu tenho que ir nas competições menores, ela falando agora, porque é a primeira vez que elas estão indo, essas alunas novas dela, as mais novinhas, né? É a primeira vez que elas estão indo, elas têm que voltar pra cá com um prêmio, pras mães ficarem felizes, e daí elas vão espalhar na cidade que a minha escola ganha muitos prêmios nas competições, e daí ela vai ter muitos alunos. Gente, e nesse momento as alunas dela já eram a Mad, a Nia, e o John Carella viu elas e ficou chocado. E ele adorou ela e disse que elas precisam estar na televisão. Então assim que foi o início de tudo ali, foi com o John Carella. E daí nesse momento, ela e o John Carella saíram, tá? E viram ali que estavam as mães reunidas e tal, e elas estavam reclamando de tudo, falando mal de tudo, falando mal das competições, que era horrível, que era isso, que terminavam tarde, começavam muito cedo, e não sei o quê. E nesse momento eles tiveram o clique. Olha isso! Gente, e daí simplesmente eles passaram um ano desenvolvendo essa ideia, tá? E daí o John Carella levou ali pra ser aprovado, enfim, pra dar essa ideia ali pros produtores da TV fazerem um reality show, simplesmente isso. Eles juntaram ali as meninas super talentosas com as mães reclamando e deram ali um insight de fazer simplesmente. Eles foram pra várias produções, né, companhias, enfim, pra conseguir uma aprovação, né, da série. E daí eles conseguiram numa, assim, muito pequena. Quase era uma companhia, assim, muito pequena, uma produtora, né, muito pequena, que não tinha nenhum show, que não chegava nem a terminar a temporada, porque já era cancelado. E no momento que eles começaram a produzir e enviar, ela disse que 11 networks, que se eu não me engano são os canais de TV, eu acho, não sei, quiseram esse reality show, gente, o tamanho sucesso que foi. E foi aí, então, nessa questão que a produtora Lifetime comprou o show e daí virou o que virou. Ah, que interessante. No início era pra ser o reality show mais focado nas mães. 80% do programa focado nas mães, 10% na dança e 10% nas crianças. Gente, amei. Era tipo assim, para ser só das mães. E ela falou assim, e eu não era pra estar nesse programa, a Abby Lee, né? Então, olha só, no começo era pra ela ser a coreógrafa que ia aparecer mais e tudo, mas não era pra ela aparecer tanto. No caso, eles pegaram a autorização dela pra ela aparecer, pra tipo, ela não processar eles se fosse aparecer o rosto dela e tudo, mas não era pra ela ser uma personagem desse reality, entendeu? Era pra ela ser só ali, tipo, a professora, a coreógrafa e tal, mas não era pra ter nada relacionado a ela nesse programa, gente. Irônico, não é? Porque depois virou o que virou. E aqui ela conta que no início ela não ganhava nada por isso, ou seja,
seja, eles estavam ganhando horrores com o reality show e como ela não aparecia tanto, né, não era a ideia, ela não tava ganhando nada. Então tava, tipo, todo mundo lá fazendo gravação o dia inteiro, né, aquelas câmeras, tudo, assim, zoando mesmo com o lugar dela. Zoando que eu digo assim, tipo, atrapalhando às vezes, né, e atrapalhando o desenvolvimento coreográfico e tudo, e ela não tava ganhando um centavo por isso. Bom, enfim, ela disse que eles estavam literalmente destruindo o espaço de dança dela, que ela já tinha demorado 21 anos pra construir e ia ser por 6 semanas. Os pais começaram a questionar, será que vale a pena, né? Meu Deus! E daí começaram a falar, os outros pais, não a das meninas, né, que estão na série, mas começaram a falar que ela estava, como é que eu vou dizer, rewarding, ai gente, não é presenteando, é premiando as pessoas que mais reclamam, ou seja, as pessoas que mais reclamam não pagam, porque daí no caso as meninas acho que eram bolsistas da escola, enfim, bolsistas no sentido, tipo, por causa do programa, né, enfim, eu acho que era alguma coisa assim, e ficam se exibindo que não pagam pra estar lá, e ainda vão pra TV, né, enfim, e ficam reclamando da tua escola, tipo, faz sentido isso? E os outros pais estavam reclamando que essas meninas do programa iam ter muito mais tempo com a Abby do que as outras crianças que estavam pagando para ter aula lá. Então, de certa forma, estava prejudicando ali a escola dela. E ela tá contando também, assim, que vários desses alunos depois se tornaram bailarinos profissionais na Broadway, em companhias de dança e tudo. Vários desses alunos que não participaram do reality, sabe? Que estavam lá na escola dela. E ela fica dizendo que essas crianças que não estavam participando do reality, os pais não reclamavam e ainda pagavam a conta a tempo. E aqui ela tá falando também sobre ela não teria deixado, se ela soubesse, assim, né, no início como seria, ela não teria deixado todo mundo fazer a entrevista pra ser admitido no reality, né? No caso, assim, as pessoas do reality eram alunas da escola, que pelo que eu entendi, porém elas ainda passaram por uma seleção pra ver quem é que ia participar do reality. E no caso, ela disse que se ela soubesse antes o sucesso que seria e tudo que seria, ela não teria deixado todo mundo participar dessa entrevista. Ela teria escolhido os pais mais tipo, que gostavam realmente da escola e que pagavam a mensalidade na data do vencimento e não ficavam atrasando a mensalidade. Foi o que ela falou, gente. E aqui tá explicando que as pessoas que foram escolhidas pro reality não eram as melhores alunas. Aquilo que ela falou no início da entrevista, né? Mas sim, eles escolheram por causa das mães. Então, as crianças não era tipo, é pra mostrar... Claro que, gente, as meninas eram absurdas, super talentosas, mas eles não escolheram tipo assim, eu vou pegar as 10 melhores alunas da Abby Lee, vou pegar as que as mães vão gerar mais conteúdo, entendeu? E aqui ela tá falando que essa entrevista, pra participar do reality, não envolvia dança. Então, ninguém dançou pra passar na entrevista. Foi tudo falado, foi uma entrevista falada. Então, não teve nada a ver com as habilidades de dança delas. Meu Deus, e depois porque assim, a série, né, os episódios eram baseados assim, cada episódio era uma semana e cada semana elas precisavam apresentar uma coreografia diferente e a Abby tá dizendo que não era assim que funcionava na escola dela, tipo assim, então foi invenção ali do reality show, da produção, que ela tinha que coreografar uma coreografia nova toda semana, olha só. E daí ela tá falando como ela reclamou em relação a isso, tipo assim, não tem como um grupo de crianças pegar uma coreografia em uma semana e apresentar, elas levam no mínimo 6 meses pra aprender e ainda assim acabam errando no palco. São crianças, né, gente? São humanas. Isso, gente, eu tô, tipo, literalmente traduzindo o que a Abby tá falando, tá? Eu não tô defendendo ela nem nada. Tô só falando o que ela disse nessa entrevista. Mas então ela disse assim, que se vocês quisessem que eu fizesse isso, teria que ter feito uma audição pras melhores dançarinas, pras melhores bailarinas, não pras melhores mães, porque vocês escolheram de acordo com as mães e nem todas as crianças que estão aqui têm capacidade de aprender uma coreografia nova por semana. Gente, pelo amor de Deus, ela chamou as meninas de medíocres do nível intermediário, tipo aquelas crianças maravilhosas. Gente, basicamente ela conta que uma das meninas chegou um dia vestida, tipo, com camisetão, sem um uniforme da escola. Tipo, o uniforme que eu digo não é necessariamente o colozinho todas da mesma cor com o logo da escola, mas elas tinham, tipo, um código de vestimenta, que provavelmente é o topzinho, o shortinho e tal. E a Abby, né, do jeitinho querido que ela é, falou pra menina assim, sai da minha sala agora e volta aqui parecendo uma bailarina, né, uma dançarina. E a criança saiu, assim, tipo, meu Deus, e mandou um monte de mensagem pra mãe dela falando que a Abby tinha sido horrível com ela, que disse que ela não sei o quê. Não mentiu, mas também, assim, aumentou a história. E daí voltou a mulher, a mãe da criança, chegou lá, começou a gritar com a Abby, perseguir a Abby saiu da sala, foi pra outra sala dos outros alunos dela. E até ela comentou assim, tipo, eu tava com uma turma de, sei lá,
7, 8 meninas, que são as meninas do reality, numa sala gigante pra gravar o reality, enquanto os meus alunos mais velhos, os, né, melhores alunos e tal, a maior turma tava numa salinha pequena, tudo por causa do reality. E daí ela disse que ela ligou pro 911, que é a polícia, né, enfim, ali deles, polícia, emergência, tudo, e falou, tipo assim, essa mulher tá me perseguindo. E quando essa gravação chegou no estúdio, eles falaram, tipo, cara, é isso, tipo, as crianças são fofas, mas a gente quer a treta. Aqui ela disse que, sim, ela é uma pessoa explosiva, mas que ao longo do tempo, o pessoal do reality sabia gatilhos de deixar a Abby mais irritada pra tá mais mesmo o reality. Então, tipo, eles queriam treta, gente. Eles queriam que tivesse discussão, que tivesse coisa. Então, sim, a Abby, ela que tá falando, né? Sim, ela era esse jeito explosivo, ela tem esse jeito explosivo, mas eles realmente queriam que ficasse mais ainda. Então, eles provocavam isso nela. Bom, aqui ela tá falando que, assim, ela não era tão grossa de primeira. Ela falava, vou falar nas palavras dela assim, mas ela dizia assim, quando tu corrige uma criança e fala assim, estica o pé, estica o joelho, estica o pé. A primeira vez, tu fala assim, querida, estica o joelho, daí tu vai lá, mostra, não sei o quê. Quando tu tem que corrigir pela 10ª vez a mesma coisa, tu já tá um pouco mais bravo, tipo assim, meu, estica o joelho. Quando tu tem que falar isso pela 30ª vez, isso ela dizendo, né? Aí sim tu vai, tipo, querer esfregar a cara da criança no asfalto. Tá, ela não falando essas palavras, mas basicamente isso. Na 30ª vez, tu explode, ela dizendo. E eles pegavam no reality a 30ª vez, entendeu? Então, assim, não é que ela era sempre agressiva, que ela era sempre explosiva, que ela era sempre malvada. Mas eles escolhiam mostrar apenas esses momentos. Então ela dizendo que não, ela não é uma pessoa calma e tranquila sempre na vida dela, mas que ela ficava na frente das câmeras 12 horas por dia, né, com 3 câmeras em volta dela. E sim, ela é uma pessoa explosiva e óbvio que, tipo, era isso que eles queriam destacar no reality. Então, assim, não é que ela é sempre assim, mas que era isso que eles escolhiam mostrar. E, tipo, em 12 horas por dia, por sei lá quanto tempo, óbvio que vai ter alguma coisa que vai comprometer ela, né? Meu Deus! E não só isso, eles provocavam. Então ela disse assim, se eles passavam lá o dia inteiro gravando e não tinha nenhuma treta, eles faziam elas ficarem mais tempo até ter alguma coisa e ficavam provocando. E aí, Abby, o que tu tem a dizer sobre isso? Sabe? Como é que tu tá se sentindo? Deixa pra fora, né? Solta aí a franga, basicamente. Cara, não tem como tu não ficar estressado numa situação dessas, né? Gente, ela fez um podcast com a JoJo e aqui ela diz que a própria JoJo disse que ela sabia que ela estava irritando a Abby, mas que ela queria saber até que ponto a Abby ia chegar. Ai, gente. Mas era uma criança, acho que ela não tinha tanta noção assim. E aqui ela diz que as crianças levavam isso de uma forma meio tóxica, mas meio positiva, tipo assim, quanto mais as nossas mães brigarem, mais a gente vai aparecer na TV. Então elas não se preocupavam tanto que as mães estavam brigando, as próprias crianças. Claro, gente, isso é bem problemático, mas elas pensavam assim, tipo, quanto mais as nossas mães brigarem, mais a gente vai aparecer. Então é que ela fala sobre as meninas, que ela acha que foi injusto a escolha da produção, escolher as meninas que estavam lá, porque não eram as melhores bailarinas dela, e sim as melhores mães. Então ela não tinha as bailarinas com o pé mais esticado, não eram todas que giravam pra direita, algumas giravam pra esquerda, então assim, era misto, elas não tinham, os pés bons, não sei o quê, e não era do jeito que ela queria, ela não achava justo. Isso é a Abby que tá falando, tá? Agora ela vai falar sobre a Mad. Aqui ela disse que a Mary era a favorita, sim, porque a mãe dela levava ela, tipo assim, acabava o horário de escola e a mãe dela já levava ela pra escola de dança. Então ela conseguia ensaiar mais, ela tinha mais tempo pra ensaiar, isso fora das câmeras. Então ela não tava indo lá só nos horários da gravação do reality, digamos assim, ela ia lá fora do horário e ficava ensaiando. Então ela tinha mais tempo pra ensaiar os solos, por isso que ela era, tipo, melhor nesse sentido. E ela era uma boa aluna, ela queria ser uma boa aluna, ela adorava dançar. Basicamente a Abby contou que nessa época que a Mad ia muito na escola, que ela ia fora dos horários do reality, que os pais da Mad estavam passando por um divórcio e tava sendo muito difícil pra ela, né? Tipo, pras filhas no geral. Ela encontrou na dança, no estúdio de dança, esse refúgio. Por isso que ela ia muito mais do que ela precisava, digamos assim. Então, tipo, ela tinha o compromisso de estar lá nos horários do reality, mas ela fazia hora extra e ia lá quando não estavam gravando. Então, acho que isso deu a oportunidade da Abby também desenvolver um relacionamento com a Mary. Isso aí
eu que tô falando, tá, gente? Não, tipo, essa parte do relacionamento das duas. Mas ela treinava mais realmente que as outras. Por isso que ela era a favorita mesmo, sabe? Porque ela acabava se dedicando mais, não que as outras não fossem dedicadas, mas ela ia mais no estúdio. E a Mad era conhecida também pelas crianças mais velhas. Ela adorava ficar no estúdio. Gente, aqui ela tá falando que ela ficou muito surpresa quando a Mad deu entrevistas falando que... Enfim, aqui mostrou algumas, né? Que diz que agora ela está em paz por não ter mais que falar com a Abby. E que ela revela, né, que, tipo, não fala com a Abby em anos. E, tipo, diz a Abby que eles eram muito gentis com ela. Gente, eu sei que o reality mostra só um recorte, mas era um recorte que acontecia, né? Então, apesar deles também serem gentis com ela, né, no caso a Abby, meio que eles também detonavam ela, sabe? Tipo, claro, ela era, acho que, a menos detonada, mas olha a pressão que essa guria passava também, não foi bem assim. Claro que essa entrevista é só o lado da Abby, né? Que ela diz, que ela ganhava as músicas boas, os figurinos bonitos, ela ganhava solo e, tipo, meio que dizendo que ela foi ingrata, mais ou menos, que ela deu de tudo ela ser a melhor. E ela realmente foi. E aqui ela tá falando que a Mad nunca faltava, que ela sentia uma vibe. Ela sentia uma vibe, assim, da Mad, que se precisasse, ela ficaria até a meia-noite no estúdio e voltaria no outro dia às 7 da manhã, de tão dedicada que ela era. Então ela sentia que a Mad realmente queria estar, ela realmente queria melhorar na dança. E enquanto a Mad era super dedicada, algumas outras faltavam a aula, tipo, ficaram mais famosas, aí, tipo, faziam encontrinhos. Eu tô traduzindo assim, gente, do jeito que eu sei, tá? Eu sou a melhor do inglês, mas assim, faziam encontrinhos pelo país, daí às vezes viajava, faltava ensaio, faltavam na segunda porque estavam viajando, terça-feira já estavam, tipo, fazendo entrevista, fazendo outras coisas. Por causa disso, ela falou, né, que ali teve uma mudança nas crianças, talvez por isso que a Mad ganhava mais destaque, porque ela realmente não faltava aula. E é que ela tá falando assim, o que levou pra eles serem, tipo, um grande reality e, tipo, tudo isso aparecer. E ela disse que, assim, cada semana eles tinham que contar uma história. Então, toda semana tinha que ter algum acontecimento, tinha que ter alguma treta, senão não daria certo o reality. Toda semana, assim, ela queria mostrar o melhor das crianças. Então, tipo, pra parecer realmente que as crianças eram as melhores do mundo. E, gente, eu não tô inventando isso. Tipo, eu tô dizendo o que ela tá dizendo, tá? Eu não estou dizendo que as crianças não eram as melhores crianças do mundo, porque eu, olhando, acho elas as mais maravilhosas de tudo, né? Mas ela falava, então, assim, olha, ela pegava os pontos fortes. Então, aqui tem a perna mais alta, vai botar a perna pra cima. Aqui gira melhor, vai girar mais, entendeu? Então ela fazia esse esquema pra destacar cada uma. E aqui ele tá perguntando por que a Abby não dançava, por que a Abby não tem vídeos da Abby dançando e tudo, e aqui ela tá dizendo que era muito difícil. Ela tá dizendo que é só difícil, que ela nunca quis performar, porque é muito difícil, e ela sempre gostou mais dessa parte de coreografar, a parte de bastidores, do que a parte de se apresentar. Ela não sentia a mesma coisa palco do que ela sente por trás, né? Ali coreografando. E essa coisa de ganhar prêmios também pra ela sempre foi muito importante. Ela queria ver as crianças dela performar. Gente, aqui ela fala que ela ficava tão nervosa pelas crianças que ela não ia assistir elas. Ela ficava, tipo, no lobby, caminhando, pensando em outra coisa, porque ela ficava muito nervosa com essa parte do palco. Ficava dançando a coreografia. E ela sabia que tava indo bem porque ela ouvia a plateia gritando, sabe? Ela falou que... Agora ele perguntou qual foi os maiores sacrifícios que ela fez, e pra ela foi quando a mãe dela faleceu, que ela não estava junto com a mãe dela. Que ela foi ficar com ela mais no final da vida dela, mas quando ela ainda tava bem, ela tava muito afastada. Ela também falou do cachorrinho. Eu não sei se eu entendi direito, mas eles estavam fazendo uma viagem e estavam filmando reality. E nisso o cachorrinho dela faleceu. E eu não sei por que aconteceu, eu acho que o cachorro dela tava aparecendo na filmagem, mas eu sei que um dos produtores fez ela fingir que o cachorro dela tava vivo pra gravação. Tipo, colocou ele cobertor. Gente, eu juro, não entendi direito essa parte. Eu acho que ela trouxe o cachorro junto na viagem e o produtor fez ela fingir que o cachorro tava ali pra filmar. Tá indignada. Ela falou que ela não tinha mais forças pra lutar, então, tipo, ela meio que só aceitou e fez, mas que ela tava devastada com a morte do cachorrinho dela. Difícil, gente, difícil. Ela disse que só queria se livrar, entendeu? Vamos fazer isso e se livrar. Não entendi direito a história do cachorro, gente. Me desculpa, assim, tô dando o meu melhor. Agora ela tá contando sobre a prisão. Ela disse que não entendeu direito, que ela era apenas uma garota católica de Pittsburgh. Gente, eu não entendi direito, tá? Mas aqui ele perguntou sobre a questão dos impostos e ela disse que não teve nada a ver com isso, que ela paga, sei lá, quantos mil de... Ai, gente, desculpa, é que assim, tá usando muitos termos jurídicos e eu não entendo isso em inglês. Mas tem a ver com
tem a ver com um cheque que ela recebeu na Austrália, e daí ela voltou e ela foi presa por causa desse dinheiro, e ela disse que ela nem ficou com todo esse dinheiro. Eu não sei do que é esse dinheiro, do que veio, não entendi direito, mas tem a ver com um dinheiro que ela recebeu e daí ela foi presa por isso. E como ela não era culpada, né, nas palavras dela, ela não quis fazer um acordo porque ela disse que ela não era culpada. Então ela não tinha como admitir a culpa pra ter uma pena menor, porque ela disse que ela não era culpada. E mesmo assim ela foi... É o que tá dizendo aqui, é que ela disse que ela imagina que uma das mães do reality, olha gente, a treta continua após anos, denunciou ela por uma coisa nada a ver com dinheiro, dizendo que ela ganhava muito mais dinheiro do que ela declarava. É isso que eu tô entendendo, tá? Eu tô, assim, dando o meu máximo aqui, gente, usando todos os meus anos de IASG aqui agora. Aqui ela tá falando sobre alguns eventos que tinha ingressos, então ela acha que tem a ver com isso, que elas dividiam o valor do lucro, a Abby ficava com metade, as mães ficavam com a outra metade, e eu acho que foi alguma acusação em relação a isso, a esse dinheiro. Então ela acha que tem muito a ver com a imagem que pintou ali na série, dela ser uma pessoa malvada e tal, também prejudicou ela, mais ou menos que os não é jurados, gente, os juízes ali não foram com a cara dela. Ela que tá dizendo, né? Então aqui tá dizendo que a sentença dela foi de 1 ano e 1 dia. E aqui ela tá falando que as coisas que aconteceram com ela na prisão, ela não vai contar porque vai pro documentário dela. A gente vai ter um documentário sobre ela. Bom, ela perdeu muito peso na prisão, né? Ela tá falando aqui que ela mudou completamente. A gente não sabia que ela tava andando de cadeira de rodas. Ela contou que na prisão tiraram a medicação dela, não sei que medicação, e ela disse que não sabe até por que isso aconteceu com ela, por que tiraram a medicação dela quando ela tava na prisão, e agora ela acabou usando, não sei gente, mas precisando usar a cadeira de rodas. Qual é a condição dela que levou ela a ficar na cadeira de rodas, mas pelo visto era controlada por medicação. Aqui ela tá contando um pouco sobre esse processo. Quando ela saiu da prisão ela já tava mal, e ela sentia muita dor. Gente, um machucado, não é machucado assim, mas um problema no pescoço que causou isso. Enfim, gente, foi um momento muito difícil na vida dela. E agora a pergunta final dele foi assim, qual o maior, como é que eu vou dizer, engano que as pessoas têm em relação a Abby Lee, tipo assim, alguma coisa que assim ficou mal entendida em relação a ela. Ela falou aqui que o maior mal entendido é que as pessoas acham que ela odeia crianças, e na verdade ela adora crianças, adora ensinar crianças, e ela diz que sim, ela grita, assim, ela não disse isso, assim, que ela é tóxica, mas sim, ela é meio tóxica. Enfim, que ela ama trabalhar com crianças, ama ver elas evoluírem na dança, ama ver elas brilharem nos palcos, e ela continua fazendo isso até hoje. E ela quer ver as crianças realizando sonhos, ser uma fada madrinha e fazer isso acontecer. É o que ela disse. Gente, estou chocada. Gente, essa é a entrevista. Ela falou algumas coisas bastidores. Claro que toda história tem dois lados, né? A gente sempre gosta de achar um vilão e uma pessoa boa, um herói, mas nem sempre é assim. Os reality shows, eles são muito exagerados, né? Eles são muito assim pra mostrar, tipo assim, eles querem que alguém seja aquela pessoa que todo mundo vai odiar e aquela pessoa que todo mundo vai amar e definir quem tem razão, quem não tem, mas toda história tem dois lados. Eu gostei, eu achei, claro, assim, eu não conheço ela pessoalmente, mas eu achei ela muito sincera quando ela disse assim, sim, eu sou explosiva, eu fico irritada, eu grito, né? Às vezes eu perco o controle, mas eu não sou só isso. Então, ela não que eu ache certo ela gritar com as crianças e tudo, mas achei interessante ela mostrar isso, porque realmente na série a gente só vê praticamente ela gritando e escorraçando as crianças. E óbvio que ela vai ser pintada como vilã da história sempre, porque assim, gente, quem não assistiu Dance Moms ficou com raiva da Abby, porque ela tá sempre gritando com aquelas crianças, porque é essa imagem que eles querem passar dela, né? Que ela é aquela professora rígida do mundo e que assim que elas vão ser boas bailarinas porque elas têm que sofrer. E realmente é interessante ver o outro lado, coisas que às vezes a gente não sabia. E é óbvio que não tem certo ou errado nessa história. Eu acho que a Abby errou muito em vários aspectos, né? Em personalidade mesmo dessa questão explosiva dela, mas ela não é uma pessoa 100% ruim. E acho que é bem interessante a gente poder ver os dois lados. Que realmente, assim, essa coisa, às vezes a gente fica, ai, por que a Maddie era a favorita dela? Por que, né, ela não dá chance pras outras? Isso que ela falou, tipo, de faltar ensaio, que a Maddie nunca faltava, que outras, né, tipo, deixaram a fama subir a cabeça, ficavam sempre indo, fazendo muito mais outras coisas
menos do que realmente lá ensaiando, enquanto a Maddie tava sempre lá no estúdio ensaiando, fora de horário até, e se dedicando mais. Então assim, não tinha como não dar um grande papel pra Maddie se ela tava sempre lá, se dedicando, enquanto as outras faltavam ensaio, entendeu? E assim, eu não tô falando só disso, tem muita problemática no Dance Moms, nossa, tem assim, muita coisa, isso aí é só um pedacinho do que eu tô falando pra vocês, e realmente assim, gente, faz muito tempo que eu assisti a série, então talvez tenha muito mais treta que eu não esteja me lembrando agora, né? Mas realmente sempre foi pra ser um reality show sobre as tretas das mães, e não só sobre as crianças dançando e tal, né? Como ela disse no começo, era pra ser 10% as crianças dançando, 10% a vida das crianças e 80% das mães. E realmente é um show, um reality show que é assim mesmo, né? No caso, pra mim, é 2% das crianças dançando, 2% da vida das crianças, 20% Abby Lee e mães e o resto... Ah, não, pera. Ai, gente, enfim, sou péssima em matemática, vocês entenderam? É praticamente treta, 99% treta e 1% de dança. E é isso. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu fiquei bem surpresa, gostei assim de saber um pouquinho mais. Tô até com vontade de assistir alguns episódios de Dance Moms. Eu sei que agora eles também lançaram um Dance Moms 2, né? Com outra pessoa que não é a Abby Lee, em outro estúdio, enfim, mas tipo na mesma vibe. Eu não assisti nenhum episódio. Alguém já assistiu? Eu não sei nem onde passa, gente. Queria ver. Se vocês já assistiram aí, me contem. E eu sei que também teve um Dance Moms The Reunion, que eles reuniram as meninas pra falar sobre o Dance Moms, as crianças, que agora não são mais crianças, né? Mas eu também não assisti, não sei onde pra ver. Se vocês souberem, me falem, tá? Que eu quero ver. Mas enfim, se vocês gostaram, deixa like, comenta aqui embaixo o que vocês acham. Será que a Abby tá certa, está errada? Vocês acham que ela mentiu muito ou será que ela falou a verdade? Me contem aí o que vocês acham sobre o assunto, tá? E segue lá no Insta e no TikTok, os dois são @lucort. Um super beijo pra vocês. Tchau!